Bom dia, meus amores! Voltamos então. Agora nós vamos fazer nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que na última aula, na sexta-feira passada, a professora explicou para vocês sobre o projeto da Estante Mágica. E a professora falou da importância do projeto, certo? Vocês viram o vídeo que eu mandei explicativo sobre a Estante Mágica, que a professora depois pode estar postando novamente para quem não viu, não tem problema nenhum, tá bom? Só que nós vamos retomar algumas coisas, porque agora nós temos que trabalhar já para o nosso projeto. Então, a primeira coisa, na aula passada nós respondemos a páginas 24, lá da apostila de língua portuguesa, onde tinha umas perguntinhas sobre o conhecimento literário de vocês, se vocês conheciam Maurício de Souza, o Ziraldo do Menino Maluquinho, enfim, tinha umas perguntinhas básicas lá para vocês, para saber do conhecimento de vocês. Depois, vocês tinham que fazer uma entrevista com a família sobre você, para saber assim alguns fatos importantes que aconteceram na sua vida, né? E a fim de começar a biografia de vocês, que é a história da vida de vocês. Quem não fez a biografia na aula passada vai ter que fazer, terá que concluir. Teve aluno que já mandou para mim, eu já olhei, estava bonitinha a biografia. Então, a biografia é essa parte aqui da apostila, ó, onde vocês tinham que colocar uma foto, aí aquela entrevista que vocês fizeram com a família, aí aqui vocês iam ter que registrar sobre você, o seu nome completo, onde você estuda, quantos anos que você tem, o que você gosta, qual foi o livro que mais você gostou de ler, qual a sua comida predileta, qual a sua diversão favorita, enfim, essa parte de biografia aqui é a sua vida, tá? Bem resumidinho, você vai falar de você. Terminando, quem não fez ainda, porque alguns já fizeram essa parte, aí vocês vão começar o projeto da Estante Mágica. Para isso, precisa ter feito aquele planejamento da página 25, número 3, que é essa parte aqui. Lembra que ficou umas perguntinhas? Eu falei, cada um pega seu livro favorito, aquele livro que mais gostou de ler, até a professora passou alguns como sugestão, né? E aí vocês tinham que responder essas perguntas, que é o planejamento para vocês poderem fazer. Então, a história de vocês, ela vai acontecer em que momento? De manhã, à tarde ou à noite? Onde que acontece a história que você vai contar? Se é num castelo, se é numa floresta, se é num mar? Aonde que a sua história está acontecendo? Se é num campo de futebol? Quais são os personagens da história, né? Então, vocês teriam que falar dos personagens, quem são, dar nome a esses personagens, o que eles gostam de fazer, qual o desafio que eles vão enfrentar, ou seja, qual o problema, qual o conflito, o que acontece nessa história, né? E depois, como que vocês vão resolver isso? E no final, a conclusão, como que essa história termina. Então, esses eram os passos. Vocês podem ver que tem, ó, se eu não essas duas aqui, A e B, ela pode fazer parte de uma resposta apenas. Então, vamos dizer aqui que tem 6 perguntinhas, tá? Contando a B, uma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas. Agora, vejam bem qual que é o passo seguinte. Depois que você respondeu essas 6 perguntas, tá? Você vai desenhar em cada quadradinho. Pode observar que tem 6 quadradinhos. Então, onde que essa história acontece? Você vai fazer o desenho. Se é na floresta, se é num castelo. Os personagens vocês vão estar fazendo aqui, né? O que eles gostam de fazer. Tudo que você pensou da sua história e respondeu, você vai estar fazendo as 6 perguntinhas nesses 6 quadradinhos. E aí depois, qual que é o passo seguinte? A cada desenho, não são 6 desenhos? A cada desenho você vai fazer o texto. Então, lá no desenho, ela começa, né? Em que momento, onde que acontece? Então, no castelo, você vai começar certo dia, numa bela manhã, num castelo distante. A cada desenho, você vai contar, fazer a sua história. Vejam que, deixa eu voltar um pouquinho aqui para explicar. Se o quadrado, aqui você fez um desenho,
é o quadradinho número 1, você vai ter que numerar 1 aí. Aí aqui na página 1 é o texto do seu desenho. Aí o número 2, você fez uma outra ilustração, você vai na página 2 escrever o texto aqui. Porque na hora de montar o livrinho tem que bater o desenho com o seu texto. Por isso que está tudo enumeradinho. Então são 6 perguntas, são 6 respostas, 6 desenhos. Ou seja, são 6 desenhos da história e são 6 páginas de escrita de texto que você vai fazer, tá bom? Se você não entender qualquer coisa, a professora vai estar aqui explicando no particular para vocês, no grupo, tá bom? Mas veja bem, voltando um pouquinho, para não ficar dúvida. Quando você responder, a cada resposta você vai fazer as suas ilustrações da história. Cada parte da história será desenhada. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenhou a parte 1. Você já vem aqui na página 1 e já escreve seu texto aqui. Tudo bem? O desenho tem que bater com o texto que você está escrevendo, tá bom? Então, essa é a atividade da nossa produção de texto hoje. Mãos à obra, vamos fazer uns livros bem bonitos, caprichados, bem colorido, tá? Para na hora de editar o livro de vocês ficar aquele livro fantástico, tudo bem? E já vão pensando no título para essa obra, tá bom? Então, daqui a pouquinho, quando terminar a nossa aula, nós vamos para a nossa aula de história, ok?